Pai do Senhor, meus irmãos, estamos mais uma vez aqui para poder passar tudo aquilo que nós estamos aprendendo no decorrer desse tempo, mediante todos os ensinamentos que o Senhor nos deixou. Eu quero compartilhar com vocês esta palavra que foi ministrada na minha vida, que está sendo ministrada, Eu dividi ela em algumas partes. Hoje nós iremos ministrar a parte 1, pelo poder da palavra de Deus que somos transformados. Esta é a ministração que eu separei algumas partes para que a gente venha aprender mais. Isso aqui não é um estudo teológico, mas sim uma base de estudo para que você, também como eu, possamos praticar, O estímulo da palavra do Senhor vem de cada um de nós, Quando Deus fala para Josué, medite nessa palavra de dia e de noite, é na palavra do Senhor que nós devemos meditar, estar aprendendo cada vez mais. E que isso, do mesmo jeito que está me transformando no decorrer desse tempo, eu quero também que seja uma palavra de bênção na sua vida, uma palavra de poder, uma palavra que transforma. Amém? Vamos iniciar nosso texto em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, certo? E lá vai dizer: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que uma espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do nosso coração. Esta palavra, ela vai dizer bem clara que, primeiro, a palavra do Senhor é viva e eficaz. Se a gente praticar, ela faz efeito na nossa vida. Mas se verdadeiramente nós colocamos em prática isso, não é uma palavra qualquer que a gente lê, pensa e deixa para lá. Não, é uma palavra que a gente lê, medita, tenta entender e não entende. Por quê? Porque a palavra do Senhor, ela vem discernindo no nosso espírito. Não vem discernindo nos modos materiais, mas sim num modo espiritual. Amém? E ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Ela sabe muito bem o que você pensa, o que eu penso, o que eu desejo, o que você deseja. Então não tem como esconder desta palavra, porque quando essa palavra vem de confronto com a nossa vida, ela vem para nos transformar, ela vem para nos curar, ela vem para nos libertar. Então quando essa palavra vem de confronto com a tua vida, não rejeite ela. Veja que ela possa transformar a sua vida do mesmo jeito que transformou a minha. Certo? Bom, precisamos ter a consciência do poder e dos efeitos da palavra de Deus em nossas vidas. Nós precisamos ter a consciência do que ela faz e os efeitos que ela traz na nossa vida, o que ela pode fazer e como ela pode fazer, certo? Por meio da palavra do Senhor podemos curar, libertar, restaurar e transformar, se verdadeiramente nós colocamos nosso coração nela, certo? Como podemos entender isso? Um exemplo é Gênesis capítulo 1, versículo 3, certo? Lá vai dizer que a palavra do Senhor foi dita, que a terra era sem forma e vazia e havia trevas. E Deus disse, por sua palavra, haja luz, e houve luz. Por meio da sua palavra é que o Senhor faz e opera a sua obra. A palavra do Senhor é poderosa e sobre ela toda a criação foi feita. Como fala no livro de João, capítulo 1, verso 1. E vai dizer: no princípio existia a palavra, e a palavra estava junto de Deus, e a palavra era Deus. É esta palavra que é viva e eficaz, que cura e liberta, que restaura, que transforma, é o Senhor. Então, quando nós tomamos consciência que a palavra que a gente medita, que a palavra que a gente venha aprender é o Senhor, então essa palavra começa a fazer um efeito diferente na minha vida. Ela começa a trazer uma clareza diferente no meu pensamento. Ela consegue me ajudar a discernir o que é desejo,
e o que é vontade, o que é prazer e o que é sacrifício, por meio da palavra do Senhor. Então, por essa palavra que é apta para discernir pensamentos e intenções do coração, é a própria palavra do Senhor, é o próprio Senhor falando comigo e com você. Bom, tudo foi feito pela palavra, tudo foi feito por meio dela, e sem ela nada foi feito. É por meio de sua palavra que o Senhor opera a sua obra. Ele cura, liberta, restaura, transforma, se verdadeiramente praticarmos, certo? Mas meus irmãos, para essa palavra fazer efeito na minha e na sua vida, nós devemos que verdadeiramente praticar ela, né? E quando nós praticamos a palavra do Senhor, haverá resultados visíveis, né? São resultados dos quais vão crescendo cada vez mais mediante a nossa fé. Porque quando a gente coloca a palavra em prática, a palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Quando eu ouço a palavra do Senhor, a minha fé ela se enche, ela se fortalece, ela cresce. E ao ponto disso eu consigo curar, transformar, restaurar e mudar a minha vida através da palavra do Senhor. E isso também poderá mudar a sua vida através da palavra do Senhor. Mas para isso precisamos colocar em prática. Precisamos ter um zelo da palavra do Senhor. Por meio de sua palavra, o Senhor operou tanto no Novo Testamento, tanto no Antigo, e continua operando nos dias de hoje. Ele não mudou, ele é imutável. O mesmo Deus que operou lá atrás, ele continua operando aqui na frente. Ele continua operando e vai continuar operando futuramente. Não só nas nossas vidas, mas na vida de todos, né? Os profetas, eles tinham algo em comum, né? Todos falavam por meio da palavra de Deus. Nenhum falava por engano. Alguns profetas, né? Certo? Todos os profetas tinham algo em comum. Todos falavam em nome do Senhor. Só para deixar uma ilustração aqui, né? Todos os profetas todos os profetas de Deus que fazia a obra do Senhor dizia: assim diz o Senhor. Esta frase foi dita aproximadamente no Antigo Testamento 3.800 vezes por meio dos profetas de Deus. E todos esses faziam sinais, prodígios e maravilhas em nome do Senhor. Então todos esses profetas que falavam em nome de Deus, tinha que haver um resultado, tinha que haver algum sinal que realmente era de Deus, né? E assim, para ouvir a palavra de Deus, precisamos ter intimidade. Não basta somente ler, precisamos praticar diariamente, precisamos ter intimidade com a palavra de Deus. Não basta somente fazer a obra do Senhor sem ter intimidade e sem conhecê-lo. Não conseguimos fazer somente a obra do Senhor sem conhecer. É impossível isso. A gente tem que ver que... Mas é possível fazer a obra do Senhor sem conhecer? Sim, é possível. É possível fazer a obra do Senhor sem conhecer o Senhor da obra. Porque muitos ainda estão fazendo dessa forma, sem conhecer verdadeiramente referente à palavra do Senhor, né? Um exemplo disso é Samuel, né? Que mesmo fazendo a vontade de Deus, mesmo servindo a Deus, ele não conhecia. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, vai dizer assim: e o jovem Samuel servia a Deus perante Eli. Porém no verso 7 do mesmo capítulo vai dizer: Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Então aqui nós podemos ver que se a gente pode estar servindo a Deus, mas sem conhecer Ele. E aí a palavra ele vai dizer assim: e Samuel servia a Deus perante Eli. É do mesmo jeito que nós estamos servindo nos dias de hoje a Deus nas igrejas, sem conhecer o Deus da igreja, sem conhecer verdadeiramente o Deus da igreja. E como nós podemos conhecer? Aí ele vai falar aqui: porém ainda não tinha sido manifestada a palavra do Senhor.
Então é por meio da palavra dele que ele se manifesta, é por meio da palavra dele que ele cura, é por meio da palavra dele que ele liberta. Não só a pessoa cativa, mas sim a pessoa cauterizada por ensinamentos errantes. Aqui não é um estudo teológico, novamente repetindo, aqui é somente um ponto de direção para mim e para você. Se verdadeiramente colocarmos em prática a palavra do Senhor, ele se manifestará na minha e na sua vida, e você verá resultados visíveis, tanto na sua vida, tanto na vida de outras pessoas, que você começa a profetizar na vida delas. Uma palavra de cura, uma palavra de libertamento, uma palavra de restauração, uma palavra de conforto, uma palavra de confronto. Todas essas palavras são palavras do Senhor, que nós usamos para fazer a obra do Senhor, mas para manifestar também na nossa vida, porque tem que haver um resultado, tem que haver algum sinal que verdadeiramente a palavra do Senhor tem poder. Amém? Por isso é importante termos uma vida de consagração, santificação. Esta vida vem por meio de se dedicarmos ao Senhor, por meio da palavra do Senhor, para obter o acesso e este poder que transforma. Vamos lá novamente. Para podermos ter uma vida regrada da palavra, precisamos nos consagrar, precisamos nos santificar. Esta vida vem por meio de um serviço a Deus, uma dedicação a Deus, por meio da palavra dele. Esse poder, esse acesso, só pode ter acesso a isso quando verdadeiramente nós nos separamos. Nós abrimos mão da nossa própria vida, abrimos mão da nossa vontade, do nosso querer, e abrimos mão para fazer a vontade do Senhor. E essa palavra do Senhor, ela vem dentro de mim, certo? Que ela vem operando. Precisamos ter a prática de uma vida de jejum e oração. Isso requer renúncia, abrir mão de tudo aquilo que prende ou nos afasta de Deus. Tudo aquilo que nos afasta de Deus, tudo aquilo que impede que o Senhor nos trabalhe na nossa vida, é a nossa vontade, é o nosso querer, é os nossos desejos que nos afasta do Senhor, né? O Senhor nos deu poder e autoridade em seu nome, mas se não tivermos o conhecimento necessário de sua palavra e de como manifesta o seu poder, será inútil. Se nós não tivermos o conhecimento, irmãos, de como a palavra do Senhor se manifesta, de como o poder de Deus venha fazer sinais por meio da nossa vida, através da nossa vida, será inútil todo esse conhecimento. Nós precisamos ter uma palavra do Senhor, nós precisamos ter uma vida regrada de jejum e oração, consagração constante. Não é uma vida de 2 horas de culto, mas é uma vida de culto ao Senhor, né? Como podemos ler em Mateus capítulo 10, versículo 1, vai dizer assim, ó: e reuniu Jesus os 12 discípulos, eles deu autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todo tipo de enfermidade e doença. Vamos lá novamente. O Senhor reúne os seus discípulos e fala assim: eu vos dou poder sobre o meu nome, para vocês expulsar espíritos imundos, para curar todo tipo de enfermidade e doença. Mas mesmo recebendo este poder, sem um conhecimento adequado e sem a vida adequada, o que acontece? Nada acontecerá. Por quê? Porque no verso 17, no capítulo 17, a partir do verso 15 até o 21, vai dizer assim, ó. Vai dizer que um pai trouxe seu filho aos discípulos. Esses discípulos que receberam no capítulo 10 o poder e a autoridade para expulsar demônios, para curar e para libertar, certo? Aí no capítulo 17, no verso 15 ao 21, vai dizer que um pai trouxe seu filho aos discípulos do Senhor para ser curado.
mas nenhum conseguiu curar o menino. Tendo isto, o Senhor se aproximando, o pai vendo Jesus se aproximando, ele corre desesperado e vai até ele e clama: tende misericórdia de mim. Bom, ele desesperado, ele corre até o Senhor e fala: tende misericórdia de mim, que eu tenho um filho que está enfermo, que está doente, e muitas das vezes ele se joga no fogo, se joga na água, se machuca, e eu trouxe aos seus discípulos e os seus não conseguiu curar. Aí ele olha para o menino e ele fala, e ele clama, né? Aí o Jesus, ele vai falar bem assim: se indignou tanto, Jesus se indigna tanto com o povo incrédulo, tanto principalmente com os discípulos. Ele vai dizer no verso 17: ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei com vocês? Até quando sofrerás? Ele vai dizer tão indignamente: até quando eu vou estar presente na vida de vocês aqui? E até quando vai continuar sofrendo desse jeito? Vocês ainda não aprenderam que a palavra, o poder vem da palavra? Por falta de crer na palavra, ele diz: traga o menino. E o Senhor repreendeu o demônio. No mesmo instante, o menino foi curado. Agora vem o fechamento do porquê, mesmo recebendo o poder do Senhor, eles não conseguiram expulsar o demônio do menino por falta de jejum e oração, sem o conhecimento correto de como fazer para obtermos os resultados por meio do poder da palavra de Deus e ter efeitos e demonstrações de poder. Não temos que somente ouvir, mas ver a importância da prática da palavra do Senhor em nossas vidas e através dela. Irmãos, aqui ele deixa uma aspas em aberto, né? Se a gente não tiver uma vida regrada de jejum, oração, meditação da palavra, nada disso terá efeito, nem nas nossas vidas, nem nas vidas dos demais. E isso chega a ser um alerta para nossas vidas nos dias de hoje. Será que verdadeiramente nós estamos jejuando, buscando, nos consagramos ao Senhor? Né? Será que nós estamos meditando realmente na palavra do Senhor? Será que nós estamos aprendendo como é a palavra do Senhor em nossas vidas? Isso é um alerta para mim e para a sua vida também. Não é só para a vida de vocês, mas também para a minha vida. Eu tenho que me dedicar cada vez mais a isso. Eu tenho que buscar cada vez mais a isso, porque haverá resultados visíveis, né? E aí tem que haver resultados, irmãos. Então, vamos fazer uma autoavaliação da nossa vida, né? Se realmente nós estamos gastando tempo, né? Então, através da palavra do Senhor, que nós vemos e que nós somos transformados. Amém? Repita comigo em voz alta: a palavra. Vamos lá, irmãos. É um exercício. Repita comigo em voz alta na sua casa, no seu trabalho, em todo lugar onde você estiver. E vai dizer assim: a palavra de Deus tem o poder para curar, libertar, transformar a minha vida. Profetize isso na sua vida, no seu casamento, na sua vida, na vida dos seus filhos, no seu trabalho, e veja o poder de Deus agir por meio da sua palavra. Nós devemos ter fé. Nós devemos confiar no Senhor. Nós devemos profetizar na nossa vida, na nossa casa, que a palavra do Senhor tem poder. E este poder vem de Deus. E esse poder é Deus, porque a palavra do Senhor é viva e eficaz. E ela pode discernir pensamentos e intenções do coração. O Senhor não deixará você
e nem eu afastados demais. O Senhor não deixará eu e nem você sem saber o que está acontecendo, porque Ele vai revelar na nossa vida, Ele vai revelar na sua vida. Amém? Então vamos continuar aqui. Pelo poder da palavra temos argumentos para destruir qualquer fortaleza, físicas e espirituais. O poder da palavra do Senhor é tão forte que nós temos argumentos para destruir qualquer fortaleza, físicas e espirituais. Como que é isso? Vamos lá. Eu passei por muitos anos da minha vida, desde os meus 14 anos até os meus 22, 23 anos, né? Dos 14 aos 23 anos, que foi o dia que o Senhor me resgatou, né? E eu me converti, certo? E aí, esse dia, eu passei por muito tempo usando drogas, né? E isso acabou me cauterizando, isso acabou fazendo fortaleza na minha mente, ao ponto de eu não conseguir resistir a isso, ao ponto de eu não conseguir me deixar ser transformado pela palavra, ser curado libertamente. Mas quando a palavra do Senhor veio ao meu encontro, ela veio até o meu pensamento, ela veio até o meu coração e me transformou, certo? Ela me transformou. E assim nós aprendemos que por meio da palavra do Senhor nós temos argumento para destruir tudo isso. Quando o pensamento vem de querer fazer algo de errado, vem a palavra do Senhor primeiramente, né? Não vem uma palavra estranha, uma palavra qualquer, vem uma palavra do Senhor, né? E aí, pois não são de conhecimentos humanos, mas sim de conhecimento divino, o conhecimento de Deus. É o Senhor que nos traz o conhecimento adequado, é o Senhor que nos traz o escape adequado. Muitas das vezes eu tive que me deparar com esse sistema que eu vivia antes, esse molde que eu vivia antes, certo? E aí em 2 Coríntios capítulo 10 do verso 4 e 5 vai dizer: fazendo que qualquer um que estiver ouvindo não possa resistir o Espírito Santo por meio da sua palavra. Vamos lá. O que o Senhor diz? Bom, vamos lá. Isso ele vai dizer no capítulo 2, 2 Coríntios capítulo 10, do verso 4 e 5, né? Mas o que o Senhor fala em 1 Coríntios 10, 13, né? Por meio de sua palavra. Esse é o argumento que nós conseguimos ter no Senhor e a confiança no Senhor de transformação. Ele vai dizer bem assim, 1 Coríntios 10, do verso 13: não veio sobre vós ou sobre nós tentação senão humana. É o desejo, a vontade, a cobiça, a inveja, a raiva. Não vem tentação sobre nós senão humana, já está dentro de nós, né? Ela se manifesta dessa forma. Quando nós alimentamos a carne, estas manifestações acontecem. E aí ele vai dizer: não vem tentação sobre nós senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará, não me deixará ser tentado acima do que eu posso suportar, mas antes Ele me dará também o escape, para que eu possa suportar. Então, através da palavra do Senhor, eu consigo ter argumentos para destruir qualquer fortaleza. Por quê? Porque esse desejo, essa vontade, né, na minha vida, ela não consegue ter mais posse, ela não tem mais domínio. Por quê? Porque agora eu conheci a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, por meio da palavra do Senhor, que é poderosa para transformar a vida de qualquer um. Se transformou a minha vida, vai transformar a sua também. O seu testemunho ajudará outra pessoa a ser transformada por meio da palavra do Senhor. Então assim a gente consegue ter argumentos para isso. Ao ponto, meus irmãos, de fazer qualquer um que estiver ouvindo a palavra do Senhor através da sua vida, não consegue resistir o Espírito Santo que há dentro de você. E por meio da palavra do Senhor, como diz no livro de Atos, capítulo 6, verso 8 ao 10. Do verso 8 ao 10. Capítulo de Atos 6, verso 8 e 10. Vai dizer que Estevão era um homem cheio
da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais por meio do povo. No verso 9, contudo, levantou-se a oposição. Então, toda vez que a gente vai fazer a vontade do Senhor, lembre-se, haverá oposição. Haverá um confronto de outras pessoas na sua vida. Por quê? Porque a gente está indo na contramão da vontade do inimigo. Nós estamos andando na direção de Deus, para o alvo que é Cristo. Então, toda vez, aí vai dizer aqui, contudo, levantou-se oposição, e estes homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Vamos lá novamente. Não podia resistir à sabedoria, o conhecimento, o entendimento que o Senhor nos dá através da tua palavra. Ninguém vai conseguir resistir a isso. E o Espírito Santo que habita dentro de você, por meio de você, ele vai falar. Quando temos uma vida de intimidade com Deus, por meio da sua palavra, oramos e jejuamos. Por amor a Cristo, crucificaremos nossas paixões e prazeres da carne, negando a si mesmo, como no livro de Atos, capítulo 5, versículo 24. Vai dizer que por amor a Cristo, crucificaremos a vontade da carne, crucificaremos o desejo da nossa carne e as vontades dela. Desta forma, nós nos enchemos do Espírito Santo e falamos com ousadia e autoridade pelo nome do Senhor Jesus. É dessa forma que o Senhor, quando nós chegamos naquele grande dia, Ele vai dizer: bendito de meu Pai, venha e entre na alegria do nosso Senhor. Mas para aqueles que não praticam verdadeiramente no seu coração, Ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Porque você me honra com os lábios, mas o seu coração é impuro, está bem longe de mim. Então, quando a gente abrimos mão da nossa vida, meus irmãos, quando nós verdadeiramente colocamos essa palavra em prática na minha vida e na sua vida, tem que haver um sinal, tem que haver uma transformação. Por quê? Porque por meio da palavra que somos transformados, é por meio da palavra do Senhor que nós somos curados, é por meio da palavra do Senhor que somos libertos. Amém? É uma vida de obediência da palavra de Deus, nos traz grandes benefícios. Uma vida de obediência da palavra de Deus nos traz grandes benefícios, fazendo sinais do poder de Deus por meio da sua palavra, podendo curar, libertar. Este poder vem por meio do Espírito do Senhor. O que Pedro descreve no livro de Atos, capítulo 2, verso 16 e 17, que é uma citação do livro de Joel, capítulo 2, verso 28, que nos últimos dias derramarei sobre toda a carne meu espírito, e através do teu espírito o Senhor repousará sobre o espírito, sobre nossa vida, o espírito de sabedoria, o espírito de entendimento, o espírito de conselho, o espírito de fortaleza, o espírito de conhecimento e o temor do Senhor. Todos esses é um só espírito, mas ele vai se manifestar sobre conhecimento, sabedoria, entendimento, conselho, fortalecer a mente, fortalecer o espírito, de conhecimento daquilo que nós estamos fazendo, e o mais importante acima de todos, o temor do Senhor. Muitos daqueles que fazem a obra do Senhor fazem sem temor nenhum, fazem sem disciplina nenhuma, fazem sem graça nenhuma. Por quê? Porque estão fazendo no modo automático, só estão dizendo aquilo que está escrito, mas não fazendo aquilo que está escrito. Então, irmãos, vamos buscar cada vez mais a isso. Amém? Tudo isso é nos dado pelo poder da palavra. Se tem alguém com falta de sabedoria, peça a Deus que Ele nos dá liberadamente a qualquer um que pedir. Ele não faz acepção de pessoas.
Todo aquele que verdadeiramente quer fazer a vontade de Deus e quer se submeter à vontade de Deus requer renúncia. E para essa renúncia requer sacrifício. Esse sacrifício se chama obediência da palavra. Não tem outro termo para isso. Esse sacrifício só vem por meio da obediência da palavra. Nada mais. E peça, porém, com fé. Como Tiago, capítulo 1, versos 5 e 6 vai dizer lá. Certo? Isso nos dá um norte de como o poder de Deus e por meio de sua palavra somos transformados, somos libertos, somos curados pelo poder da palavra do Senhor. Somos moldados à vontade dele, renovados pelo nosso entendimento. Então que esta palavra do Senhor venha renovar o seu entendimento, venha transformar a sua vida, venha curar, venha libertar. E por meio da prática do jejum, da oração, de tudo aquilo que nós falamos nessa parte, que aqui, meus irmãos, nós vamos encerrar, né, a parte 1. Por quê? Porque senão acaba se estendendo demais. Mas não vai ficar somente nesta página, certo? Essa parte 1 é só uma introdução daquilo que a palavra do Senhor pode fazer e como ela pode se manifestar. Ela tem muitos meios e acesso, mas para isso você precisa buscar. Se você tiver alguma dúvida por meio disso, você deixa o seu comentário, você deixa a sua questão aí para que a gente possa responder. Também convido vocês a estar compartilhando para nos ajudar, né? Não somente aqui, mas em todas as suas redes sociais, porque isso é um meio que a gente consiga abranger e alcançar muitas famílias, muitas pessoas, né? Por meio desse vídeo a gente consegue ajudar ao máximo, porque a gente é limitado. A gente não consegue estar em todo lugar ao mesmo tempo. Esse poder só vem do Senhor. Mas a gente consegue fazer um vídeo, e esse vídeo não é para qualquer um, porque a gente está meditando nessa palavra faz mais de 2 semanas. E isso a gente está fazendo somente a parte 1. Temos as outras partes através dessa mensagem, o poder da palavra de Deus que somos transformados. Essa aqui é somente a parte 1. Amém? Deixa o seu like aí e não deixe de compartilhar. Deus abençoe a todos.